Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio do E Agora, o podcast da Coral, uma consultoria especializada em transformações conscientes que já tem aí 11 anos de estrada. E esse podcast é para jogar na mesa as conversas que não podem ficar para depois. No primeiro episódio, então, a gente já traz um tema quente: transgressão. Mas antes da gente mergulhar no tema da transgressão, a gente tem aqui convidados especiais e eu queria que ele se apresentasse. E eu começo aqui com Mercedes Stinco. E agora? Quem é você, Mercedes? E agora, Fábio? Primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada pelo presente. Pelo presente de estar aqui, pelo presente momento. Eu sou Mercedes Stinco, tenho um pouco de sotaque, sou argentina, mas moro no Brasil desde que eu tinha 7 anos. Sou casada, mãe de 2 filhos e contadora de formação, mas trabalho e atuo há mais de 30 anos, quando ainda se começava a trabalhar com 14 anos, então eu já trabalho talvez há 40. E sou diretora global de gestão de riscos e auditoria interna há 20 anos na Natura, e antes disso em finanças, em empresas multinacionais, em auditoria externa. Então vai ser um papo muito gostoso, porque só a palavra já me dá borboletas no estômago. Seja muito bem-vinda, Mercedes. E Ian Black, quem é você agora, meu caro? Olá, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui na presença de vocês e tratando de um tema que eu gosto bastante. Foi interessante até que a Mercedes se apresentou primeiro, então eu pude notar algumas semelhanças, né, umas coincidências interessantes. Assim como a Mercedes, eu também comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, como office boy. E a minha formação não é contador, mas eu sou contabilista, eu sou técnico em contabilidade. Não sabíamos, olha lá. Não praticante, mas essa é a minha formação oficial, embora eu tenha passado um tempo trabalhando na parte de tecnologia e desde 2007 eu atuo no mercado publicitário, onde eu passei por algumas agências e desde os últimos 13 anos eu estou à frente da minha própria agência, a New Vegas, e lá eu, enfim, passei por várias funções e hoje eu desempenho a função de presidente executivo. Eu não tenho filhos, mas tenho 4 cães e tenho uma namorada argentina. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ian Black. Muito bom. Eu sou Fábio Betti, agora podcaster neste momento, jornalista. Um prazer estar aqui nos estúdios do Estadão, né? Porque 40 anos atrás eu iniciei minha formação como jornalista, 58 anos, casado, quase 30. Pai de 2 filhos já adultos, muito engraçado isso, né, ter filhos adultos, mas também tenho alguns filhos de patas, né, tenho dois filhos peludos de patas, tenho 5 galinhas também, então é uma curiosidade também sobre mim. Eu moro no interior e moro parte em São Paulo, e também estou muito feliz de falar e conversar com vocês sobre um tema que é muito caro para mim, que além de jornalista também estudei com a Mercedes biologia cultural, né, que é super difícil explicar, até hoje meus filhos não entendem exatamente o que é isso. Não vai ser nesse podcast que a gente vai explicar, né, Mercedes, mas é de lá que a gente se conhece. Mas eu volto um dia, se você quiser, e a gente tem um papo sobre biologia cultural. Tá bom, então, mas aí vai ser 2 ou 3 horas, né, não vai ser tão curto assim, e é um tema muito caro, porque quando a gente fala de transgressão também a gente está falando de evolução, de biologia, mas vamos ver o que emerge aqui daqui a pouco. E você, meu querido Márcio Svartman, quem é você agora? Muito bem, bom, eu sou Márcio Svartman, sou um dos sócios da Coral, essa consultoria aí que a gente resolveu provocar essas conversas. Eu sou publicitário de formação, mas eu fiz administração de empresas também. E talvez se eu tiver que buscar aqui alguma
não vou dizer uma coincidência, mas um encontro entre nossas vidas, é que eu larguei a faculdade de administração por causa da aula de contabilidade. Nossa, Eu entendo. Mudar o tema, Né? contadores. Depois eu descobri que para me formar em marketing eu ia ter que estudar contabilidade também. Não sei porquê, até hoje eu não descobri, mas tinha lá a aula, até com o mesmo professor. Eu mudei de faculdade, mudei de curso, então tive que lidar com isso. E, bom, é isso. Eu venho da área, portanto, de comunicação, depois mergulhei academicamente no mundo da psicologia, tenho uma vida como terapeuta clínico também. Tenho uma cachorra e um casal de filhos, um filho de 10 anos e uma menina de 6, que, curiosamente, a minha filha de 6 anos e a minha cachorra não conhecem o conceito de compliance. Absolutamente não. Então, tenho vivido essa experiência da transgressão ativamente na minha casa com meus filhos e estou aqui para ter esse papo. Um prazer estar com vocês e acho que vai ser muito gostoso. Maravilha. Olha, sem transgressão, a gente sabe que não existe evolução, não existe inovação. Agora, um mundo só de transgressão é barbárie. Como dar conta desse dilema? E essa é realmente a nossa primeira pergunta. Eu jogo o tema aqui na mesa e o primeiro que tiver afim responde. O primeiro transgressor que usar e tentar responder como lidar com esse dilema será muito bem-vindo ou bem-vinda. Cada um olha assim. É só isso. Cada um olha para o outro, para o lado, né? Mas é só isso. Eu vou apelar pro cavalheirismo barato e falar aqui primeiras damas. Tá. Então, por favor, mas até porque eu também tenho muita curiosidade de ouvir uma resposta institucional e profissional. Muito bom. Boa. Acho, e lendo, e estudando, e vivenciando, a minha carreira profissional tem sido sempre em funções onde o cumprir, o esperado, é a minha zona de conforto. Por outro lado, vivo constantemente rodeadas de situações onde o não esperado é apresentado. E lidar com essas transgressões, potenciais transgressões, né, vem muito no simples. Pode ou não pode? Né? Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Quando a gente se apresentou, me surgiu a história de falar que eu sou contadora, né? Em geral, eu até esqueço que eu sou contadora. Mas muito me surpreendeu na contabilidade que não era uma ciência exata. Contabilidade, e aí tem um pouco a ver com a minha carreira, né? Que eu fui me encontrando nessa minha forma de ser, né? Um certo conforto. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Sou muito difícil de me atirar, né? Assim, depois a gente vê. Né? Está na minha forma de quando eu era até pequena. Ainda que contabilidade não tenha sido a minha primeira. Eu estudei direito primeiro, mas não concluí como você, não concluí. Mas a contabilidade, por não ser uma ciência exata, ela é partindo do pressuposto de como eu registro uma determinada operação. E como eu registro uma venda? Eu falei, depende. Então aquela pergunta, quanto você quer que dê? Eu falei, não é bem assim, né? Mas é venda do quê? Né? Então vem isso que você colocou na pergunta, Fábio, no começo, que é um mundo apenas de transgressão, pode ser um caos, né? Mas um mundo onde tudo é previsível é muito chato. Não há mudança, né? E aí a gente precisa entender e encontrar um conforto, né? De que essa mudança, dessa possibilidade do que não vem e dos diálogos, do que você espera de uma determinada transação, de uma determinada venda,
essa resposta não necessariamente está escrita, porque ela foi escrita, né, num processo, numa regra, que talvez ela já nem caiba mais, né, muito menos agora, né, uma velocidade do mundo que acontece em tempos muito rápidos, né, muito rápidos. Então, hoje eu voltaria e dizer assim, poxa, acho que ou a gente se acostuma a viver, a navegar, né, o desconhecido e encontrar nesse desconhecido espaços onde a gente se sinta confortável. E esse conforto, potencialmente, a partir da cultura e da organização onde você está inserido, eles estão em espaços diferentes, né? E aí a gente vai vou entrando, Ian, por favor, me interrompa. Eu assim, mas tem a ver com... Ele ganhando tempo, tá? Ele tá ganhando tempo, essa tática a gente conhece. Tem a ver com o próprio indivíduo, né? Então, indivíduo, o coletivo, né? A cultura da organização, a sociedade, você falou de biologia cultural, a sociedade onde a gente está e o que é valor, né? E o que há valor para determinado indivíduo, cultura e sociedade, por si só já pode ser uma transgressão para outros. Pode ser ofensivo para outros. Comentei que eu sou argentina. E quando a gente veio para cá, meu pai veio antes. E por muito tempo, era a época que a gente se correspondia por cartas. Nós estamos no ano de 1975, 76. E quando a gente veio para cá, uma das coisas que meu pai dizia, e falava assim, ele nos convidava para que a gente... Imagina, eu tinha 6 anos, eu sou de 1970. Falei assim, abandonem um pouco o que a gente conhecia como um espaço de conforto, que era a nossa casa, o nosso mundo, né? Para ir viver algo que era muito diferente, né? O tango versus o samba, né? A carne e a batata para uma feijoada. E eu acho que então, desde pequena, esse convite a encontrar o prazer dentro de algo que é disruptivo, né? Assim, estou falando aí um pouco meio de vivência, já fez parte da minha forma de ser. Então, eu vou procurando, né? Assim, durante muito tempo, imagina, minha carreira inteira eu trabalhei nestas áreas de auditoria, de compliance, né? Ou burocráticas, e que eu fico tão triste. Mas, ao mesmo tempo, dá oportunidade, porque se hoje o que se escreve, o que se dita e o que se compartilha, de alguma forma não está ajudando, e que foi construído porque atendia a um determinado momento, então a gente tem que ter a habilidade de alterar. É interessante que acho que desde que começou a falar de transgressão, né, eu fiquei pensando na minha cabeça, né, qual que é como ela se configura, e eu acho que principalmente que você falou uma coisa de se não há transgressão sem regras, ela vira um caos. E me passou pela cabeça que, na verdade, a transgressão ela é indissociável da questão de regras, né? Porque para você haver uma transgressão, você tem que haver uma regra, ou pelo menos e a consciência das regras, né? Porque se a gente está fazendo qualquer outra coisa ignorante dessas regras, é um outro nome, né? Ela vai ser inconsequência, né? E acho que para mim tem essa primeira coisa, né? Que a transgressão ela é um exercício consciente. Ela é um exercício consciente, ela é quase uma arte, de fato. Então, assim, não é todo mundo que pode transgredir. Acho que isso é importante também. A transgressão, ou seja, o transgressor, ele demanda regras.
ele prescinde das regras, porque é a partir desse lugar e dessa relação que pode ser íntima ou não tão íntima, mas ela é presente, ela é consciente, que eu faço esse movimento, né, de ir além das regras, ou de atuar a partir das regras, né? Porque não é possível transgredir a partir das regras. Eu acho que talvez o primeiro exercício legal de começar esse trabalho é que transgressão e regras, eles são indissociáveis. Porque se a gente for falar outro lugar, daí é uma outra qualidade de ação, né? E daí beira o desrespeito, ele vai beirar de novo a ignorância, ele beira uma série de coisas. Então eu queria também começar isso, assim, é quase, muitas vezes a gente associa transgressão e criatividade, principalmente quando a gente está falando do nosso trabalho, do nosso ofício como publicitário, né? E muitas vezes as pessoas se equivocam, né, achando que o publicitário só sai ali e fica tendo ideia. O que é justamente não, o publicitário, a pessoa, o profissional publicitário é uma pessoa que, a partir do conhecimento do desafio, e o desafio, no final das contas, é um conjunto de regras de uma situação, ele precisa superar aquilo. Ou seja, ele precisa transgredir aquilo. Então a criação ela é uma transgressão a partir de uma regra, né, de algo que eu vou superar. Então a criatividade ela também está associada a esse tipo de coisa. Mas enfim, eu estou colocando só essas reflexões de definição como um começo aqui dessa conversa. Eu fiquei ouvindo, queria só trazer algumas palavras que apareceram, que é muito instigante que elas tenham aparecido, né? Acho que tem um primeiro lugar do conforto, né? O quanto que o conforto convida a gente a ficar num lugar de combinados, né? De conhecidos. E aí você trouxe dois aspectos, a necessidade de sair desse conforto e a necessidade de aceitar que eu saí para poder sobreviver mesmo, né? Porque se eu saio daquele lugar de conforto e não aceito, eu estou num lugar de sofrimento, né? Uhum. Então acho que essa coisa da continuidade, dos desafios, a palavra que você trouxe, tem aí a ver com essa relação. E acho que você trouxe agora e é algo que para mim é bem provocador, que é a consciência que o transgressor tem da regra. Sim. E às vezes ele tem mais, ele necessita ter consciência mais do que aquele que obedece. Com certeza. Porque a gente lida muito com organizações, né? E é muito comum, todo mundo obedece a regra sem ter consciência. Simplesmente se adequa. Uhum. E o transgressor muitas vezes é o primeiro que toma consciência da regra. A regra silenciosa, às vezes a regra não falada. A partir da consciência sobre o combinado que ele pode transgredir. Eu achei isso bastante potente e muito interessante, né? E tanto que acho que eu tomo consciência, a partir da tua fala, o quanto muitas vezes parte importante do nosso trabalho é simplesmente ajudar as pessoas a perceberem que eles estão obedecendo uma regra que ninguém contou para eles. Uhum. Estão se organizando, porque a gente, né, se organiza, se coordena para sobreviver e crescer num sistema. Uhum. Eu percebo a regra sem consciência, eu sigo, me coordeno, o quanto que a consciência às vezes pode ser transgressora também, né? Olha, me surgiu uma, se me permitir, estou aqui em cima com um livro do Newton Bonder, né? Um rabino que Homem Moral. Isso, que teve uma importância dentro de um programa de desenvolvimento de liderança que justamente data da época da biologia cultural, né? E ele traz esse é um livro que ele incita muito a reflexão, porque o próprio título, né, Alma e Moral, ele vai trazendo esse aspecto de que a moralidade é regra, é tradição, é o esperado, né? Mas a nossa alma, ela é de natureza transgressora, porque não tem fronteira ali eu sinto, né? Ali eu... E potencialmente a ética, quando a gente está sendo ético conosco, né? Com que o meu pensar, eu tenho mais o questionar, né? E aí, potencialmente, fazer de forma inconsciente e automático nos tira do nosso espaço tão especial que somos humanos, não é? O ser humano que
que raciocina, que sente, que linguageia, como diria Humberto Maturana, não é? Então, e que se permite consciente, como você até trouxe, eu falei assim, há uma consciência talvez maior no transgressor, né? Porque qual é a regra? Né? Qual é o combinado? A gente aprende pequenininho, vai para a escola, fala, olha, vamos combinar. Né? Então a gente vai, conforme vamos crescendo, de que é legal você cumprir, né, os combinados. Né? É importante cumprir os combinados, porque tem um espaço do outro também. O que acontece se eu não cumprir o combinado? Então, acho que também tem o lado da expressão a transgredir. Se essa transgressão ela é para um benefício individual, e este benefício individual não inclui o outro, aí para mim é uma transgressão inaceitável, não é? É uma contravenção. É isso. Outro nome. Outro nome. Muito é bom. Um outro nome, é uma É contravenção, uma né? contravenção. Ou é um ato de desrespeito, né? Acho que é muito... eu falo, né, que eu sou uma pessoa que eu amo... aprendi a amar muito cedo os departamentos jurídicos e os departamentos de compliance. Porque eles me mostram o contorno, eles me mostram qual é a casa que eu habito e por onde eu me movimento dentro dela. Então, me poupam muito tempo, inclusive, e me garantem estar no lugar onde, de novo, me ajudam a organizar o pensamento. E acho que muito com nesses processos, e obviamente vivendo ambientes com maior ou menor organização, e obviamente o quanto isso me atravessava, eu fui também começando a me tornar uma pessoa um pouco mais metódica nesse sentido, né? E também trabalhando com essa questão de eu mesmo ser quase um design de regras, né, em vários aspectos, mas talvez aqui um exemplo bom é o exemplo pessoal. Então, sabe, eu costumo fazer festas na minha casa e daí eu tenho algumas regras pela minha própria experiência. Então, sempre quando eu faço essas festas, eu, por exemplo, faço uma lista de regras que eu apresento para os convidados. Eu já conheci e já copiei, inclusive. Ou seja, vamos combinar. Benchmark aqui, tá? Vale a pena. E ela, Olha só. é muito, ela tem um propósito. Acho que primeiro de tudo, né? Ela tem alguma. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? O que é esse conjunto de regras? Ele tem um propósito, que é garantir uma experiência que é a benefício de todos. É prazerosa para todos. Prazerosa para todos e sem prejuízo para ninguém. Acho que é benéfica para todos e sem prejuízo para ninguém. Acho que, então esse objetivo ele tem que ser dito de forma completa, né? Que é então, para todo mundo se divertir sem vocês detonarem a minha casa, né? Ou comprometerem a minha casa. O exemplo é todo mundo que vai no banheiro tem que fazer xixi sentado. Tem uma regra desde ela escrita até ela ali. E você vai percebendo, chega perto do horário, isso é outra coisa, né? Tem horário para começar e para terminar a festa. As pessoas falam assim, nossa, já é 8 da noite e o teu banheiro está impecável. E esse é um detalhe da minha festa, não tem ninguém limpando a casa. Tá? Não tem ninguém contratado para isso. E nem depois. Então isso vai acontecer porque isso. Não preciso ter esse perrengue. Ou ao longo da festa, todo mundo de tempos em tempos pega e coloca a sujeira lá, ou lava a louça. E antes de ir embora, todo mundo lava a louça. E arruma e faz a desprodução. Porque você também... E aí isso é uma outra coisa também, que às vezes a gente pensa muito na regra como algo que ela é um impeditivo, quando a gente deixa de esquecer na regra como algo que é ativa. Que é, por exemplo, trabalhar nas pessoas a consciência de que se organizar coletivamente para produzir algo, por exemplo, deixar uma casa arrumada, deixar uma casa limpa, né? E fazer essa associação de prazer e de responsabilidade. Então, ou seja, eu falo também que muitas das regras de casa são experimentos sociais e que vêm se provando bons
bons exemplos, mas de novo, ela é sempre um contorno e que é quase tá sempre orientada a uma ética também, e de novo, ela não é em nenhum momento opressiva, ela pode ser em alguns aspectos, mas ela é sempre nesse lugar de ela pode ser encarada também como uma instituição educadora. Tem um processo interessante que vocês estão trazendo, que é um processo, o Márcio trouxe há pouco, que é o dar-se conta, né, de tomar consciência. Sim. Quando eu primeiro tenho consciência de qual é a regra, eu diria que é um primeiro estágio importante, né, eu entendo a regra, mas eu não posso parar por aí, eu preciso seguir refletindo e procurar entender a necessidade que de alguma forma essa regra que foi estabelecida está querendo atender. Porque muitas vezes, né, essa regra foi criada num tempo, num contexto, e ela cumpriu muito bem a forma de atender essa necessidade. Mas o contexto muda, a circunstância muda, e essa regra já não está atendendo mais a necessidade. Então, transgredir essa regra é atender a necessidade. Sim. Que, em princípio, ela procurou fazer. Né? Então, é muito interessante, né? Porque um transgressor, nesse aspecto, pode ser uma pessoa até considerada conservadora, pegando aqui como se fosse um dilema, eu apresentei como um dilema, e no fundo é um falso dilema, pelo menos na minha forma de entender, transgressão e conservação, né? Ou cumprir ou não cumprir regras, não é um dilema para mim, né? É um fluxo reflexivo que no fundo está a serviço de atender a uma necessidade, que no tempo, né, ela precisa de formas diferentes para ser atendida. Então, o transgressor é aquele que realmente reflete, se dá conta para que as regras existem e foram criadas, né? E se as necessidades ainda estão valendo, como é que eu descumpro essa regra para atender a necessidade? E aí dá um exemplo muito corporativo, organizacional, né? É muito comum as organizações ainda adotarem sistemas de avaliação de performance do tipo curva forçada, né? Vocês já devem ter ouvido falar, é um sistema que foi criado há muitos e muitos anos por uma empresa, né, Jack Welch, uma empresa chamada GE, que não usa mais o sistema, mas algumas empresas ainda usam por não saber um outro sistema que atenda à necessidade de distribuir mérito. Né? Só que esse sistema, ele pressupõe, né, que numa equipe tenham ganhadores e perdedores. Tem pessoas que são ótimas e tem pessoas que não estão com um desempenho ótimo. Né? E muitas vezes o que todo líder quer é uma equipe de pessoas que têm ótimo desempenho. Né? Então essa regra que funcionou talvez para atender uma necessidade de distribuição de mérito no passado, hoje em dia não está mais funcionando. Né? E aí a liderança tem duas alternativas quando ela se dá conta dessa regra. Ela se rebela contra a regra. E aí talvez ela seja chamada pela área de compliance, né, se ela se rebelar para essa regra, ou ela, entendendo a necessidade de distribuição de mérito de uma outra forma, ela usa do seu espaço de poder, de autonomia, de influência, e cria uma outra forma, paralela a essa. E isso vem acontecendo. Né? Só que como eu não tenho consciência, eu ainda estou num espaço de não ter consciência da regra, ou não tenho consciência da necessidade que está cumprindo a regra, ou não tenho consciência que aqui a empresa ainda não está pronta para uma transgressão, né? Quando eu não tenho esse nível de consciência, eu não consigo perceber que eu tenho outros espaços onde eu posso atender essa necessidade e criar uma pressão positiva, talvez criar uma outra forma de reconhecer as pessoas, que criam uma pressão positiva para que essa regra que ainda está escrita em pedra, né, possa ser de verdade questionada. E aí eu acho que eu queria convidar o Márcio trouxe num dos trabalhos que a gente estava realizando juntos, né, com a liderança de uma grande organização, né, o Márcio, eu brinco, eu vou falar aqui ao vivo, depois de repente a gente corta, eu brinco que o Márcio é o Forrest Gump da Coral. Né? Porque o que ele já viveu de histórias, gente. Sensacional. Assim, então a gente vai ter um episódio, vai ser histórias... As histórias do Márcio. Do Márcio, tá bom? Já fica aqui matriculado, tá? Nosso diretor aqui, o Alessandro Gruber, que está aqui do lado de fora, vai matricular aqui, já vai colocar. Né? Mas entre as histórias que ele conta, eu adoro sempre as histórias dele, ele também é um mestre Aikido, né? Ele tem um dojo e tem uma forma, né, de você conseguir a faixa, etc. Tal, que você tem que seguir regras. Mas tem outras formas também de reconhecer
os aikidokas, né, Márcio? Já te coloquei aqui em, Já várias, colocou, né? em vários fogos aqui. Acho que é legal você contar essa história, é muito, muito Eu boa. tô pensando aqui um monte de coisas provocado pelo que eu tô ouvindo, e eu vou chegar nisso que o Fábio trouxe, talvez dividir essa história que a gente dividiu aquele dia com o grupo dessa organização, porque tem esse lugar da regra que o Ian trouxe agora, muito bacana, que através dela achar um lugar de conforto em que a gente pode conviver. Né? A regra é um dado do coletivo, de uma coordenação. O Ian estava falando antes da gente começar a gravar aqui, importância no trabalho mesmo, né? Da gente poupar energia à toa, para a gente não se perder no meio do trabalho, que é um combinado entre quem está fazendo, um combinado com o cliente, cumprir esses combinados até para ganhar eficiência, até para a gente fazer o que a gente tem que fazer, não se perder no caminho. Eu achei muito legal esse olhar. E aí eu fico pensando assim, a história que o Fábio mencionou agora tem a ver com uma aikidoka, uma aluna do dojo, que é incrível a maneira como ela entrou e como ela influencia todo esse coletivo, essa comunidade que a gente tem lá. Ela representa em muitos níveis algo que é o espírito do Aikido, de um processo de lidar com conflitos de maneira harmoniosa, de também defender o seu direito da sua individualidade, de conseguir um momento em que você eventualmente domina o outro para parar aquela situação e propor uma situação diferente, mas um momento em que você recebe a violência propondo algo que não é violento, uma série de elementos. E essa pessoa ela faz isso de várias maneiras. Aliás, está embarcando amanhã para o Japão para ir lá praticar, e tem várias outras maneiras que não é só ir através das lutas, das regras que a gente segue. E existe um processo muito institucionalizado de como você avança de faixa. E o que a gente estava conversando aquele dia, eu falava, cara, eu preciso reconhecer ela de alguma outra maneira. Esta maneira dá conta de algo, mas tem algo mais que este combinado não dá conta de evidenciar. E a gente estava falando sobre isso, né? Como é que eu crio um mecanismo de reconhecimento perante todos de algo que o sistema que hoje existe não dá conta. Tem necessidade de quebrar o sistema, porque não tem como quebrar o sistema. Exato. Tem uma lógica para conquistar a faixa. Exato. Sem romper com. Quer dizer, eu posso criar talvez algo novo. E agora eu penso, a gente está falando de transgressão, e é interessante porque trans, né, vem de ir além, né? Então, este ir além, e é isso que eu queria trazer um pouco, esse ir além tem a ver com, às vezes, criar algo novo. E a gente tende a entender transgressão como romper com o que está estabelecido. Não necessariamente, né? Sim. Não necessariamente. É simplesmente eu entender que eu posso ocupar outros espaços. Também é um caminho de transgressão. E aí eu acho que a gente carrega uma história. No começo, Mercedes falou de contexto, de cultura. E eu queria assim, nos convidar para olhar um pouco. A gente está num contexto específico. A gente está hoje dentro do prédio do Estadão, um prédio que tem uma história maravilhosa. E a gente recebeu, né, estávamos conversando um livro, o papel do Estadão na época da ditadura, né, um período em que esse tema da transgressão estava extremamente presente, né, do comply e do transgredir. A gente está num país que viveu um governo ditatorial durante muitas décadas, então a obediência tinha uma questão de sobrevivência, a transgressão tinha a ver com a criação do novo, isso ficou na nossa história. A gente tem um país onde existe um histórico grande de corrupção nas instituições, a gente sabe disso, que fez com que as áreas de compliance institucional ocupassem um lugar importante até na construção da credibilidade do país. E então eu acho que é um contexto em que essa questão da transgressão e da obediência ocupou espaços muito polarizados. O espaço polarizado leva a pessoa a fazer uma escolha muito contundente. Eu vou ser alguém que obedece ou vou ser alguém que transgride. Quando a gente estava falando que talvez não faça sentido essa oposição. Como é que vocês veem isso acontecendo nas organizações? Essa polarização? Será que a gente começa a criar organizações em que existe um medo da transgressão e ela vai para um lugar de uma organização mais presa no ir além? Será que ela tem espaço para aqueles que transgridem? Ou ela tem medo do transgressor e, portanto, ela não tem lá dentro aqueles que vão além, né? Como é que vocês veem esse contexto hoje? Uau. Eu acho que o Fábio tinha falado alguma coisa no começo aqui da fala dele que me veio à cabeça, que acho que tem a ver tudo com esse ponto, que é antes de mais nada, trabalhar essa consciência da regra, do que está posto, né? E
E me parece que talvez um dos desafios, e aqui eu falo também da minha experiência, que é a necessidade de se trabalhar a consciência, eu chamo isso de consciência institucional. A consciência de que todo lugar que você ocupa, ou que você está, ele tem um conjunto de regras, ele tem uma liturgia. Uhum. E a necessidade de que, estando ocupando esse lugar, você tem que ter consciência dele. Eu entro no Estadão, o Estadão tem uma liturgia, estou aqui, tem uma liturgia, e a todo instante eu trabalho essa consciência, porque eu me relaciono com ela a todo instante. O que eu vou produzir como existência está ligado intimamente a esse tipo de coisa, né? E, de novo, acho que a transgressão ela parte dessa consciência e dessa relação. Se isso acontece, eu acredito que a gente começa a colocar a transgressão num lugar em que ele não é indesejado, pelo inverso, ele é totalmente desejado. Porque é que nem eu falo assim, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu vejo agências falando, olha, os clientes não têm coragem de ousar, né? E eu falo assim, não, os clientes, tudo o que eles querem é agências que ousem. Só que ousem resolvendo os desafios deles, né? Ou seja, para fazer essa transgressão ou para promover esse desafio, que é um desejo, eu tenho que ter essa consciência institucional. De que existe uma liturgia. Existe uma liturgia. Eu adoro essas palavras. A liturgia. Tem uma história que eu acho que ela é muito boa. Não dá para explicar como eu fui parar nesse lugar, mas houve uma época em que eu tinha encontros com Paulo Scaff no prédio da Fiesp. E houve um momento em que numa dessas minhas conversas, e eram conversas one-to-one com ele, a secretária por 2 vezes falou que tinha uma pessoa querendo falar com ele. E ele falou assim, eu não vou atender essa pessoa. Ele olhou para mim e falou assim, Ian, as pessoas esquecem que existe uma liturgia do cargo, que elas precisam conhecer e respeitar isso. Eu, como presidente da Fiesp, só tem 2 pessoas que, se me ligarem aqui agora, eu vou parar a conversa para atender, que é o governador e a presidente. E eu falei assim, faz muito sentido. E você tem que saber esse tipo de coisa. Ou isso, estou ali conversando com o presidente da Fiesp. Então essas coisas é o que faz, de novo, a transgressão existir. Eu acho que a transgressão ela é desejável. Na minha empresa, ela é desejada. Só que a transgressão, a partir as regras são essas. Os limites são esses. Eu quero que você faça a lei, mas eu quero que você faça melhor. Eu quero que você acho que beneficie todas as pessoas. Ou seja, de novo, aquela transgressão que é uma ideia de que o que eu vou pensar, ela tem uma ética. Né? Eu acho que até isso talvez dê para dizer, né? A transgressão ela não vence, ela não está também destituída da ética. Márcio trouxe uma colocação e quando te ouvia falar, Ian, me fez pensar que espaços são esses onde o transgredir ele será punitivo ou ele será valorizado. Então, algumas organizações, você fez essa referência à época da ditadura, que o transgredir colocava em risco a vida do transgressor, né? A partir daquilo que a ditadura impunha, não é? E potencialmente do seu entorno, porque não era só ele, né? Muitas vidas impactadas por essa transgressão. Hoje nas organizações, a depender da natureza da organização onde você está, talvez você esteja inserido dentro de uma organização cujos valores, né, não tenham se perdido, né, ou estejam claros, né, para todos os que estão participando. Ian comentou que quando ele faz festas na casa dele, quero ser convidado um dia, quem sabe? Olha, vale. Ele deixa claro quais são as regras, né? E você usa uma palavra que hoje em dia, pelo menos nas áreas que eu atuo, ela para mim é uma bússola, que é o propósito. Você falou, tem um propósito.
quando eu coloquei aquelas regras, eu ia, é minha casa. Eu pus, qual era o seu propósito? O meu propósito é que todos passem por aquele período de tempo, porque tem começo e tem término, e que a casa esteja da forma, que ela termine da forma como ela começou, né? E que todos possam se sentir confortáveis, né? Dentro do teu propósito. E aí eu fico pensando que as organizações, pelo menos aqui eu atuo, tem eu acho que se essa transgressão ela já não fosse parte do nosso dia a dia, talvez eu ainda nem estivesse lá, não estivesse mais lá, porque eu acho que tem que ter um espaço sim aberto ao diálogo, para dizer, continua sendo bom? Será que esse conjunto de regras, né, para aqueles que estão participando, faz sentido? Faz sentido? Ou está num espaço, ou será que ele está afugentando? Então, de novo, volta à questão de qual é o propósito da minha organização, do espaço, qual é o propósito dessa conversa? Quando as pessoas me procuram, imagina, eu vou falar como já virei uma instituição lá, depois de 20 anos, eu vou lá com a Mercedes, né? Então, e as pessoas me procuram muito no pode ou não pode, é sério, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, vai demorar muito tempo, né? Imagina, a gente tem uma área hoje de startups, né? De venture capital, né? E a gente estava nessa conversa essa semana, inclusive, e muito, falou assim, um programa agora para desburocratizar, né? Porque os processos não funcionam. Aí eu falei assim, que ótimo. Eu falei assim, porque que ótimo que não funcione, ele deveria estar funcionando. A questão é que talvez para o que você quer não esteja funcionando. Mas me conta, o que não está funcionando? O que você quer? Né? O que você... Qual é o teu objetivo? Né? Qual é o teu propósito nessa conversa? Então, hoje é sensacional andar pelos corredores e a gente ver essa mistura de tempos, né? O tempo de quem acaba de chegar, o tempo de quem está lá, né? Com a antiga, né? Quase com uma placa de ativo fixo, não sei se ainda tem, mas ativo fixo, uhum. E o convívio desses dois, né? Eu falei assim, já não me lembro o jogo que foi, que numa outra organização multinacional, Ford Motor Company, papo para outra hora também, porque já recebi perguntas do tipo, mas pode? Pode o quê? Mercedes trabalhar na Ford? Aí eu falava, porque meu sobrenome infelizmente não é Benz, né? Só o meu nome que é Mercedes, mas houve um jogo também de desenvolvimento de liderança em várias mesas. Eu esqueci o nome desse jogo. E o objetivo de cada mesa era chegar em menor tempo com maior quantidade de riqueza, acumulando riquezas, e tinham várias cartas, e era um jogo de tabuleiro. E tinha um momento que a gente parava e era ouvir o ancião, era a carta ouvir o ancião. E a questão é que se você parasse para ouvir o ancião, você, não sei, atrasava de uma rodada, você pode abrir essa carta, mas você não joga na próxima. E numa mesa com 4 pessoas, né? Tinha que chegar, gente, vamos ouvir, pelo amor de Deus, vou perder uma jogada? Não quero. Uhum. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque na época eu não me considerava uma anciã, e não era. Hoje eu me considero uma anciã. Hoje eu considero, vai lá falar com o oráculo dos processos, das regras. Aquela carta, e nossa mesa não parou para ouvir o ancião, mas aquela carta trazia uma dica importante, né, que potencialmente quem parou para ouvir e atrasou uma rodada, ganhou 2 depois, né? E nesse balanço, né, eu sempre me coloco numa posição, num espaço, né, num espaço onde a transgressão ou a possibilidade de fazer algo diferente, ela me seja trazida. Me perguntem, falem para mim, né?
Porque o que está aqui hoje foi o que atendeu até então potencialmente os outros que já não estão mais aqui. Eu falei assim, a gente escreveu essas regras. Eu entrei aqui numa organização que não tinha. E era um puta desconforto. Como fazer auditoria numa empresa sem regras? Ah, não, a gente vai escrever. É porque é o que é. Mas esse é o que é tão vivo. Toda hora muda. Talvez o propósito, não. E isso é muito importante, não é? Porque numa essência, naquilo que é intangível aos nossos olhos, ele é percebido nas emoções. Então, assim, é uma empresa que você pode ser ético com você. Você está numa reunião, então, aquela famosa frase, unanimidade é burra, fala assim, mas é uma empresa democrática. A sua opinião importa tanto quanto a dele. Mas, de repente, numa reunião, do mesmo jeito que a gente entrava, a gente saiu e falou, bom, mas e afinal? Ficamos discutindo, divagando, pode ou não pode, vai ou não vai, eu concordo ou não concordo, todo mundo opina. E a gente teve que colocar uma época também uma regra. E a gente até pendurou no crachazinho, que era não abater na decolagem. As pessoas ainda estavam. Vamos enquadrar isso, hein? Não abater na decolagem. Na decolagem. Boa. As pessoas estavam com uma ideia nova. E eram todos que se sentiam, aquele monte de coisa de que não, com uma ideia que potencialmente era sensacional. Não ia para frente. Desculpa, tô aqui provocado, vocês trouxeram tantos elementos, né? Eu queria jogar na mesa alguns pra gente... Primeiro, o Ian trouxe qualquer história, né, da conversa, como a regra também ajuda a gente a modelar uma organização social. Né? A regra, qual ela é para quem? Dentro de um modelo de relação. Tem até uma história, não é uma história, né, é uma piada, né? Falo história para dar uma dramaticidade maior. Mas rápido, um cara que ia fazer uma entrevista para um cargo assim de coordenador da área de TI de uma empresa e marcou para conversar lá com um cara que ia entrevistar ele num bar. E eu era num bar lá normal, mas quando ele entrou no bar, ele viu numa mesa, tava o Steve Jobs, cara. Ele falou, cara, eu vou fazer uma entrevista com o cara que vai me entrevistar, o Steve Jobs na mesa, eu preciso aproveitar isso. Aí ele foi chegar perto do Steve Jobs, o segurança agora falou, não, eu quero falar com ele um segundo. Ele falou, Steve, eu vou fazer uma entrevista para um emprego. Eu sei que para vocês não é nada, cara, eu vou ocupar seu tempo, mas para mim isso é tudo na minha vida, preciso desse trabalho. Cara, se quando eu estiver conversando com o cara, você puder só passar e falar, opa, tudo bem, Mike? Meu nome é Mike. Você só falar, ô Mike, o cara vai falar, meu, Steve Jobs conhece ele, então para você não custa nada. Na hora que você estiver indo embora, você passa e fala, ô Mike, pode ser? Steve Jobs pensou, falou, ok, vai, o cara, vou ajudar o cara. Aí chegou o cara que ia entrevistar, eles começaram a conversar, daqui a pouco o Steve Jobs ia embora do bar, ele vira e fala, ô Mike, ele vira pro Steve Jobs e fala, desculpa Steve, agora eu tô ocupado. Essa coisa assim, pô, quem pode falar comigo? Ousado, né? Né? Esse é transgressor raiz. Como é que eu crio, né, através das regras também, todo esse modelo de minha posição, e eu vou contando para as pessoas quais são as regras. A gente está lidando com uma organização, um cliente nosso, por exemplo, que o presidente da organização, ele andava sozinho no elevador. Então, quando ele ia subir, para o elevador, tira todo mundo e ele sobe sozinho, desce sozinho. E isso está contando um monte de coisa sobre a organização, né? Tanto que a gente começa a trabalhar a consciência sobre isso, e eles percebem que as coisas que a organização está contando ao manter essa regra, não é mais o que ela quer contar. Mesmo que a necessidade seja justa, ele está atrasado, ele precisa correr, o tempo dele vale, entre aspas, mais, etc. Tal, são necessidades. Mas a forma de atender passa uma mensagem. Passa uma mensagem que não é exatamente essa, ou seja, que outras formas ou regras podem ser pensadas para atender essa necessidade do tempo desse CEO, por exemplo. E que regra precisa ser transgredida para ajudar a organização a evoluir. Né? E daí vem o que você me provocou a pensar, que tem a ver com isso também, que é a importância de definir o que eu faço frente à transgressão. Então, o que... Eu acho que pelo que eu ouvi você falando me vem assim como algo muito relevante, é entre o ato reconhecido como transgressor e a escolha do que fazer com isso, pode ser um ato punitivo, como você falou, ou pode ser... É fundamental que a gente acolha e sustente durante um período um processo reflexivo.
Sobre que significado isso tem perante a minha organização e a sua necessidade de conservação e a necessidade de evolução que coexistem. E acho que talvez aí tem um lugar muito importante da gente como sociedade começar a olhar com mais carinho para o ato transgressor, não necessariamente como algo que deve ser punido, mas algo que deve me convidar a um processo reflexivo, que pode até após ele levar à escolha de um ato punitivo. Mas a reflexão talvez seja algo que a gente precisa começar a aprender a cuidar. Enfim. E aí acho que tem a primeira e talvez mais importante transgressão de todas, que é a transgressão da lógica do tempo. Não dá para ter uma reflexão sobre transgressão na lógica do tempo que a gente tem adotado no dia a dia das organizações, que é a execução rápida sem pensar. Então, quando surge uma possibilidade de conversar sobre regras, transgressão, a gente precisa adotar uma outra lógica, porque se a gente conversar desde uma forma que a gente conversa, que é uma não conversa, né, eu não tenho tempo, né, eu vou ficar sempre raso. E aí talvez eu vou escorregar, eu vou delinquir, né? Porque eu tô na superfície. Isso aqui não funciona. Né? Assim, eu nem entendo a liturgia. Adorei a liturgia, né? E eu tô querendo trazer a questão do tempo, mas eu acho que eu queria também aqui provocar entre nós. O diretor mostrou uma placa ali, obrigado, né? O diretor Alessandro aqui mostrou uma placa, né? Para a gente trazer um pouco também pro pessoal aqui, né? E eu acho que era uma pergunta que a gente tinha feito, acho que a gente não fez nenhuma da pauta, a gente já transgrediu. Que ótimo. A gente está indo bem, fazendo o nosso KPI aqui, avaliando aqui o nosso podcast, estamos indo super bem, nenhuma pergunta da pauta, acho que só a primeira, fomos muito bem, já estamos avaliando aqui a gente mesmo, né? Mas essa pergunta é legal, né? Conta pra gente uma transgressão que vocês fizeram, né? Que vocês cometeram. E já que a gente está na transgressão, eu vou já transgredir a pergunta. Eu e a Alessandra, a gente fez um trabalho um tempo atrás, a gente foi convidado a fazer o fechamento da formatura de trainees. Né? Caras são treinados para serem os próximos líderes da organização. E quando a gente definiu e desenhou o evento de formatura, a gente falou assim, você vai subir no palco e você vai dizer assim, qual é a transgressão que eu ofereço a serviço da evolução do sistema. Inspirado nisso, eu já transgrido a pergunta, pergunto assim, qual é a transgressão que você fez na sua vida que foi fundamental para você ser quem você é hoje? Uau. O meu é talvez montar minha própria empresa. E quase que isso, não levar em conta acho que todas as talvez dificuldades que poderiam acontecer hoje as pessoas me perguntam se montaria uma agência, assim, é impossível fazer isso, né? E aqui nesse caso tem quase uma coisa de que não sabendo que era impossível foi lá e fez uma coisa meio Forrest Gump, né? Isso. E acho que essa é uma das coisas, mas até o que antecede isso, que é a minha entrada na publicidade, que também é isso, eu não sou uma pessoa formada em publicidade, mas eu entendia que eu tinha outros saberes e outros repertórios que me qualificavam para aquele lugar, e acreditei que aquele era o meu lugar e me mantive ali, e de uma maneira muito particular, assim, e eu acho que isso acabou criando inclusive a minha identidade, a minha persona profissional, que ela obviamente evoluiu ao longo dos anos, mas ela tem uma linha de coerência assim desde o início aí até hoje, assim, e que passa por transgressões constantes, assim, de observar as coisas e trazendo para essa reflexão constante, né? E eu acho que hoje ela está até mais sofisticada, porque ela está no lugar que ela também acolhe um conservadorismo, ela acolhe outras coisas, e como que a gente faz isso de uma maneira pacífica, né? Porque no final das contas ainda ela tem que ter o cuidado de não ser um exercício narcísico, né? Mas ele é sempre benéfico, que acho que você falou, que transgressão eu faço para beneficiar o sistema, e acho que ela está com essa consciência a todo instante. Legal. Bom, essa pergunta, ela é capciosa para mim. A primeira coisa que me veio foi também o fato de que
na carreira, não fui para aquilo que eu cresci ouvindo, que eu era advogada da família. Então, na minha concepção, eu seria advogada. E no meio da faculdade, eu também parei e não me via advogada. Então, talvez... E aquilo me custou quase um ano. Meu pai deixou de falar comigo. Então, essa primeira transgressão com consciência, talvez, assim, sabe? De absorver as consequências, né? Foi nesse momento, né? Porque a minha natureza é uma natureza, eu diria, da mediação, de sempre entender que que os polos existem, opiniões existem, mas para que a gente possa caminhar, a gente precisa chegar em um outro ponto. Então, eu sempre estava ali, mas ao mesmo tempo uma necessidade natural de ser aceita. De ser aceita. Então, eu faço qualquer coisa para que gostem de mim. E conviver ao longo da minha carreira numa função que tem uma natureza que ninguém gosta. Ser auditora. Então, talvez eu viva numa constante transgressão individual, pessoal, que é conviver com isso, conviver com o fato de que as pessoas não me chamam para festas. Eu não estou no palco. Nada do que eu faço tem a luz do glamour, né? Do uau, né? Eu convivo com essa dualidade, né? De viver que o meu trabalho vai aparecer quando as coisas não acontecem, ou quando algo dá errado. É assim que as pessoas me procuram, quando algo dá errado. Então é o prazer de poder ajudar, a servir, né? a acomodar, a encontrar alternativa. Talvez essa seja a resposta para esse espaço mais individual que você trouxe. Uau! Né? A gente faz as perguntas e a gente responde também, porque senão seria um ato de crueldade. Né? São perguntas bem, você colocou capciosas, mas são perguntas profundas, perguntas pessoais, que trazem a conversa para um lugar que ela deveria ir sempre, né? Não só aqui, mas nas nossas organizações. Né? A gente ter, como o Márcio sempre fala, não a braveza, né? Mas a bravura, né? A coragem de poder falar de um lugar na primeira pessoa. Às vezes a gente precisa lembrar, espera aí, vou falar a minha opinião, é sempre a minha opinião, mas às vezes a gente precisa declarar isso como se a gente não fosse autorizado, né, a falar na primeira pessoa. Então, agradeço aos dois por começarem a conversa, e eu também vou me colocar de maneira também vulnerável como vocês, né? Na Coral, eu ganhei o apelido de um sócio meu, eu acho engraçado, porque ele falou, você é o tocha. Mas não a tocha que ilumina o caminho, a tocha que coloca fogo no parquinho. Então, isso eu faço há muitos e muitos anos. Eu me tornei uma pessoa muito, muito boa nisso, né? De colocar fogo no parquinho, não de iluminar o caminho. Não, é o cara que coloca fogo no parquinho. E acho que a primeira transgressão de todas, o primeiro parquinho que eu coloquei fogo, foi numa narrativa familiar, que era uma narrativa de sobrevivência, né? Apesar de ter essa pelinha aqui, olhinho claro, tal, eu venho de uma família de classe média baixa, né? Assim, muito humilde, né? De imigrantes pobres que vieram para cá para ser garçom, para ser empregado doméstica, tal. Essa é a origem familiar. E eu aprendi que o caminho era, você precisa arrumar um emprego e ter estabilidade. Né? E quando você arrumar um emprego e ter estabilidade, você fique feliz com isso. Né? E um dos primeiros empregos que eu arrumei foi, eu fiz um concurso e me tornei funcionário público, com 18 anos de idade, né? Depois de ter já feito alguns bicos. E acho que essa foi a primeira transgressão de todas. Depois de 2 anos, e foi muito útil para pagar a minha universidade e tal, eu abandonei esse emprego
para ser office boy da TV Bandeirantes, porque eu queria entrar de alguma forma no mundo da comunicação da imprensa. O Estadão não me aceitou, eu queria dizer isso aqui. Eu sei que 40 anos depois, e agora eu, né, contratei o Estadão para trabalhar para mim, então é uma vingança 40 anos depois, brincando aqui com isso, né? Mas eu acho que eu estou sempre fazendo isso. Toda vez que eu percebo uma certa estabilidade, eu trago a tocha e coloco o fogo ali. E às vezes eu me queimo, às vezes eu queimo o sistema, queimo outras pessoas. Eu sei que isso tem consequências, né? Então eu acho que a transgressão maior talvez é abrir mão do conforto de ser aceito, das relações, porque às vezes as relações também pegam fogo nisso, né? A serviço de construir um novo, de estar evoluindo, né? Na Coral a gente fala muitas vezes, né? Você quer manter a relação onde você está ou você quer evoluir? Essas são as DRs, né? Então acho que isso tem um preço. A gente não falou tanto isso, né? Quando você transgride a serviço de algo que é maior que você, às vezes também você coloca em risco relações, né, seguranças, né, que doem. A transgressão não tem só um lado, o herói, aquele que inova, etc. Tal. Você deixa muitas coisas para trás e muitas vezes a sua própria identidade queima junto com isso. Né? Então, é sempre importante estar refletindo a serviço do que você está transgredindo. Qual é esse propósito maior do que você de verdade? Né? Porque vai ter dor, vai ter perda, né? Vai ter muito medo, muita angústia, né? E muita solidão muitas vezes, né? Porque mesmo que você... Às vezes o ato transgressor é um ato também solitário, né? Porque nem todo mundo está disponível a colocar em risco aquilo que construiu e trouxe até aquele momento. Então, essa é uma pergunta... Eu preferi a minha pergunta inicial, não, mas o Márcio transgrediu aqui e trouxe, que também me comove, que também vai para um lugar onde eu tenho muito medo, né? E por mais que seja também a minha natureza, eu aceito a natureza de tocha, mas ela também não traz só coisas legais que vou contar em podcasts, né? Ela traz relações que ficam para trás, histórias que ficam para trás, e seguranças que foram construídas, estabilidades que ficam para trás também. Mas é isso. Você está olhando para mim? É óbvio, você sacaneou a gente aqui com essa pergunta super cabeçuda. A gente está aqui no final do programa. Você vai ter que responder essa pergunta. Eu vou ter que encerrar o programa com algumas palavras finais, senão vai virar o programa do Mano Brown. E só ele para conseguir fazer 2 horas e meia, a gente não conseguir largar de escutar ele. Fazendo merchan e jabá de outro programa. Mano, tamo junto. Eu vou responder rápido, então, mas eu queria de novo trazer para a mesa o que eu acho que aparece com muita intensidade quando eu ouço as falas todas. Eu acho que tem um lugar que tem a ver com a constante tensão entre a gente querer expressar a nossa singularidade e a gente querer ser parte do todo e ser aceito, né? Esse lugar, eu acho que é a constante tensão. E acho que a transgressão muitas vezes ela entra nesse lugar. O Paulo Coelho tem uma frase maravilhosa que ele diz: se você acha que a aventura é perigosa, experimenta a rotina. Isso. Que é um pouco esse lugar, né? Eu quero ser aceito, eu não quero aparecer, eu quero só ficar bem. Porque eu quero conservar, preservar e dar vida à minha pertença ao grupo. Mas isso muitas vezes acontece em detrimento de eu dar vida a quem eu sou. Então eu vou vivendo uma energia de morte, porque as regras não são criadas para mim singularmente, né? Então, muitas vezes a ruptura tem a ver com eu sentir... Às vezes eu acho que não vem nem da consciência de que tem uma regra que não faz sentido, mas sim de um sofrimento imenso que eu estou vivendo por estar me coordenando com a regra. E a regra às vezes é só um combinado, uma crença familiar. Né? Então assim, eu estou me coordenando com isso, mas eu estou morrendo por dentro. E às vezes vem de uma explosão dessa angústia. Talvez... Nossa, eu tenho um histórico, como todos, acho que se forem olhar para si mesmos, né, um histórico de muitas transgressões que a gente faz para ir sobrevivendo e descobrindo e manifestando nossa singularidade. Mas eu falei do começo de um aqui, na hora que eu me apresentei, que acho que foi muito... Eu falei assim, romanticamente, quando eu já estou sentado numa cadeira décadas depois, mas quando eu larguei a faculdade, vindo de uma família de estudiosos acadêmicos,
de imigrantes que também tinha um valor muito grande no estudo, como algo que vai abrir um caminho. A hora que eu chego em casa e falo, vou olhar a faculdade, não foi uma coisa bonita e romântica, né? Quer dizer, Tudo bem, ele foi uma grande dor. Eu me lembro da cena, 40 anos atrás, 30, vai. Falo pro meu pai e ele começa a chorar desesperadamente. E aí eu falo para ele, não se preocupa, eu vou trabalhar. Ele olhou para mim e falou, você não vai trabalhar, você vai estudar. E você vai para a tua próxima faculdade. Então, esse é um momento de uma grande ruptura. E curiosamente, você fala assim, pô, largou a administração para fazer publicidade? Embora eu tive agência e tudo, eu tô aqui sentado numa cadeira de uma consultoria. E você fala, pô, mas você precisava ter feito publicidade ao invés de administração para fazer o que você faz hoje? Não, mas eu precisava ter percorrido este caminho para descobrir quem eu sou. Isso é isso. É isso. A gente está chegando ao fim, né? E as boas conversas são aquelas que falam, como assim? Acabou. Eu tenho tanta coisa para dizer ainda, né? Acho que todos nós, aqui, olhando para a cara de vocês estão ali, né? Mas eu queria, acho que, oferecer pelo menos algumas palavras finais, parece que é moribundo aqui, né? Mas vocês possam trazer algumas palavras antes da gente fazer o desfecho aqui, vocês convidados tão queridos, e já vou agradecendo aqui. Bom, primeiro, conforme eu te ouvi, Márcio, me veio uma frase que acho que é de Newton Bonder, que ele diz, não há pior ausência do que a de si mesmo. E a gente passa, e a gente precisa, e cada um com as suas histórias, passar por muito para descobrir quem somos. Né? Que parte desse quem somos é algo para agradar e para ser aceito, e que parte desse, né, que sofrimento, quando eu abro mão de quem sou, para agradar alguém, ou alguma situação, ou alguma condição. Então, acho que é papo para um próximo podcast. Me despeço de novo, com talvez a alegria e a honra do convite, e com vontade de quero mais, e com novos amigos, e é isso. Tem que convidar para o grupo do Ian Black Amigos. Fica a dica, fica a dica. Que é também uma instituição, né? E aproveito também faço as suas palavras também nesses agradecimentos. É sempre uma oportunidade da gente se colocar para pensar e verbalizar coisas que às vezes não estão bem informadas, porque o contexto ideal não surgiu, e talvez uma das considerações finais seja justamente essa, né? De um esforço de se produzir mais contextos em que essas reflexões venham e que elas ganhem, né, ganhem a prática, né? E que isso vai beneficiar todos. Então eu acredito que o que a gente produziu aqui sai daqui para ir para além, e que isso cria um benefício. Então, parte do meu agradecimento tá por isso. Muito bem. Mais alguma palavra? Eu posso ler o texto aqui mais ou menos para fechar? Não, pode ler o texto bonitinho. Não, mas eu não leio, eu já memorizei, né? Ele gosta de regras. Mas então, pessoal, eu quero também fortalecer muito o agradecimento. É um prazer imenso estar aqui. Foi uma alegria quando vocês toparam estar aqui com a gente. Então, do coração, um agradecimento muito profundo. Eu não vou ler texto não, mas infelizmente a nossa hora, que já é 1h10, quase 1h10, terminou. De verdade agradeço muito, muito. Assim, é o nosso primeiro, né? Então, primeiro a gente não esquece, né? Então, Ian e Mercedes, muito queridos e amigos, e quantas coisas legais a gente pôde conversar aqui hoje, né? Então, agradeço demais vocês. Agradeço a você que também nos acompanhou, né? Quem quer que seja, não sei quem ainda serão nossos ouvintes, mas muito obrigado por vocês terem nos acompanhado também. A equipe aqui técnica do Lab Persona, do Estadão também, que está propiciando que o Agora, né, o nosso podcast, seja uma realidade. Próxima vez vai ter até logomarca, tal, que a gente está desenvolvendo, né? Transgredimos aqui, não trouxemos ainda a nossa identidade visual do nosso podcast, mas agradeço realmente a todo mundo, e
próximo podcast a ser gravado, né? O nosso diretor aqui, o Alessandro Gruber, que está aqui atrás das câmeras, ele vai estar aqui na frente, provavelmente um de nós vai estar do outro lado, né? A gente vai revezando também, transgredindo um pouco os nossos papéis, mas o próximo vai ser sobre a liderança, né? E falar sobre liderança nesse mundo complexo, distópico, vai ser muito interessante também, né? Então, estamos aí animados para a próxima conversa. Então, você que nos acompanha, né, aguarde o nosso próximo podcast nas melhores casas do ramo, né, nos seus podcasts preferidos, no YouTube, nos lugares onde a gente puder manifestar o que a gente acredita, o que a gente pensa e, sobretudo, criar conversas como essa. Como eu diria o Nando para Cássia, o Cássia para o Nando, ficou para amanhã. Você está tão boa que a gente não queria parar mais, mas obrigado mesmo, Obrigada tá? a você. É isso. Obrigado.